Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. De novo, o assunto da semana Champions League, os jogos de volta das oitavas de final. O Bayern de Munique confirma sua classificação depois de um jogo de ida avassalador contra a equipe do Atalanta. E a equipe do Arsenal passa do Leverkusen, né? O que a gente já esperava. O Leverkusen fez um primeiro jogo muito bom, acaba tomando um empate no final, com aquele gosto e sensação de frustração. E no final de semana também fez um bom jogo contra o Bayern de Munique, mas de novo, com um jogador a mais, toma um gol de empate, e aí de novo aquela sensação de derrota, um placar que poderia ter sido positivo, e contra o Arsenal no jogo da volta não consegue jogar bem e é eliminado. Nós vamos falar sobre essas duas partidas aqui hoje. Se você é novo por aqui, e tem muita gente nova por aqui, agradecer a cada um de vocês que tem chego aqui no canal, se inscreva, participe do vídeo, deixe seu like. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo e vou começar falando sobre o Bayern de Munique, que é o time classificado, né, dos alemães, é o único que resta na Champions League. Fez uma excelente partida novamente contra a Atalanta, bem verdade que o jogo de volta faz com uma intensidade um pouco menor, né, porque já tinha conquistado uma excelente vantagem no jogo de ida, 6-1 jogando lá na Itália, e no jogo de volta, volta o Harry Kane de titular, que é uma boa notícia, sinal que a pancada que ele tinha recebido na perna conseguiu evoluir a lesão, conseguiu melhorar, e volta jogando muito bem ao estilo Harry Kane, participando muito das jogadas. A equipe do Bayern que não tinha o Olise, também não tinha o Kimmich. O Kompany vai com o Rafael Guerreiro no lugar do Gnabry, que começa do banco. Então o Harry Kane se movimentando muito, como a gente já está acostumado a ver, não fazendo só aquele papel de 9, mas também criando espaços, tanto atraindo a marcação, quanto ele mesmo criando jogadas para os seus companheiros de ataque. E no primeiro tempo ele ainda perde um pênalti, o pênalti volta porque o Sportiello se adianta, aí cobrar duas vezes ele não vai perder, consegue fazer mais um gol, que era o 9º na Champions, chega a 10 no segundo tempo, ele faz um golaço, um senhor golaço, driblando muito bem a defesa da equipe da Atalanta e finalizando com maestria. O primeiro tempo, como eu disse, mais devagar do Bayern, totalmente entendível por conta da vantagem que já tinha no placar, Luiz Dias participando muito, o Leonard Schaal conseguindo se movimentar muito bem dentro do meio campo, e aí no segundo tempo o Bayern começa a acelerar o jogo, e aí sim, quando vai ao ataque, conseguia fazer gol com o Harry Kane, depois o Luiz Dias dando uma bela assistência para o Leonard Schaal conseguir fazer o terceiro gol, e depois o Leonard Schaal retribuindo e dando uma ótima assistência para o Luiz Dias fazer um golaço com muita categoria, encobrindo o Sportiello. Então o Bayern de Munique, que joga em casa, consegue vencer bem a equipe da Atalanta, se classifica, ainda toma um gol no final, mas nada demais, ali já estava aos 40 do segundo tempo, a equipe do Bayern de Munique comete um pequeno vacilo no escanteio, e aí a equipe da Atalanta com o Samardzic consegue diminuir, placar agregado 10-2, tinha que fazer a conta rápida, então o Bayern de Munique muito bem nessa fase de oitavas de final. E é legal também a gente citar dois jogadores que estrearam pela equipe do Bayern de Munique, né? O Ofli e o Pavic, que o Kompany já começa a colocar também esses jogadores mais novos, bem novos inclusive, né? Um que nasceu em 2007, o outro nasceu em 2010, também para já dar rodagem no elenco. Era um jogo ideal para fazer isso, colocar numa Champions League, um jogo desse tamanho, mesmo com a vantagem, é um jogo de Champions League, então pelo menos você já dá experiência para esses jogadores. E também citar que o Urbig e o Kahl foram convocados para a seleção da Alemanha, então ambos pela primeira vez sendo convocados. O Urbig, que era dúvida para esse jogo, vem, consegue se recuperar, joga bem, faz boas defesas e vem cada vez mais ficando confiante na posição de goleiro do Bayern de Munique. Apesar de tudo, não é fácil você substituir o Manuel Neuer, então o Urbig vem sendo muito importante nessa posição. E falando em goleiro, já quero aproveitar para dar um gancho para o jogo das quartas de final do Bayern de Munique, que vai enfrentar o Real Madrid. Saiu a notícia que o Courtois tá com uma lesão no quadríceps. A expectativa é que ele fique um mês a um mês e meio fora, então ele perderia os dois jogos da quarta de final e possivelmente, se o Real avance, perderia o jogo de ida da semifinal também. Então grandes chances da equipe do Bayern de Munique enfrentar o Real com o Lunin, que é um excelente goleiro também. Depois a gente vai fazer um vídeo mais aprofundado falando sobre o Real Madrid, mas uma pequena prévia, não vai ser jogo fácil para o Bayern. O Bayern é muito favorito contra o Real Madrid, só que a gente sabe que em mata-mata a equipe do Real Madrid é muito cascuda. Vai passando de fase em fase, mesmo se esteja numa fase ruim, consegue se recuperar muito bem. E contra o City fica muito evidente isso.
faz um jogo de ida muito bom lá no Bernabéu, e o jogo de volta também vence na Inglaterra, jogo condicionado pela expulsão do Bernardo Silva e tudo mais, mas uma excelente partida do Vini Júnior, e a equipe do Real Madrid se classifica para enfrentar o Bayern, torcedor do Bayern, que ainda está engasgado aquela eliminação na Champions de 2024, que o Rossellu entra e consegue virar o jogo de uma maneira inacreditável e surpreendente. Então a equipe do Bayern de Munique vai ter um grande confronto aí pela frente, é favorito, porque tem o melhor trio de ataque da Europa, o Olise, o Dias e o Kenny estão fazendo uma temporada sensacional. Musiala até lá já deve retornar, pelo menos no banco de reserva, vai fazendo essa progressão de volta para o campo. Então a equipe do Bayern de Munique precisa se atentar agora ao mata-mata, porque a Champions League tem sido um pouco difícil para os bávaros nos últimos anos, sempre sofrendo eliminações em momentos importantes da temporada, como foi ano passado contra o Inter de Milão, como foi em 24 para o Real Madrid, e tem sim condições de passar da equipe do Real esse ano. Agora é aguardar ver se volta as peças que estão machucadas e como o Kompany vai trabalhar essa equipe até lá, ver também se os jogadores do Real Madrid que estão fora vão voltar ou não, mas a gente vai fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso quando chegar mais perto da primeira partida. Agora voltando para o outro time alemão, o Leverkusen, que fez uma partida muito abaixo no Emirates, que já era esperado, era uma tarefa muito difícil conseguir passar da equipe do Arsenal jogando na Inglaterra. E por que não conseguiu ser tão impactante quanto o primeiro jogo? O Arsenal conseguiu colocar a estratégia que o Arteta gosta de jogar sem a bola, de jogar muito trabalhando a pressão. E o melhor jogador da equipe do Leverkusen nesse jogo foi justamente o Błaszczak. Evitou aí pelo menos 6 gols da equipe do Arsenal em defesas dificílimas. Se eu não me engano, foram 10 defesas do Urbig no jogo. E o Arsenal que fez um jogo muito bom. E aí forçou muito a defesa da equipe do Leverkusen. Os jogadores mais participativos da equipe do Leverkusen foi justamente o Alex Garcias e o Palacios no meio campo, porque eram jogadores que precisavam combater mais as descidas da equipe do Arsenal. Mas aí não foi suficiente, o Eze marcando seu primeiro gol nessa Champions League, um senhor golaço, batendo muito bem de fora da área, pegando o Błaszczak totalmente desprevenido, um canhão não, né? O canhão no caso foi o Eze, um foguete que ele lança no gol, e aí daí em diante, se já estava difícil pro Leverkusen, fica ainda mais, porque a equipe não conseguia ir pro ataque, não conseguia ter uma boa participação tanto do Terrier quanto do Maza. O Kofané vai ter uma chance só aos 40 do segundo tempo, que o Raya faz uma excelente defesa. Então o Arsenal, se fez um jogo de ida muito abaixo, faz um jogo de volta muito melhor, que poderia até ser um placar ainda mais elástico se não tivesse perdido tantas oportunidades, porque o primeiro tempo foi um bombardeio em cima do Błaszczak, que fez uma partida muito boa apesar da derrota, e aí no segundo tempo o Declan Rice aparece muito bem, também faz seu primeiro gol na Champions, uma bola que sobra ali da defesa do Leverkusen, ele consegue chutar e superar o Błaszczak, e daí em diante o Arsenal só controla a partida e controla muito bem, e é um dos times da Premier League que se classificam, vou falar sobre isso daqui a pouco, falando sobre o Leverkusen. Agora é terminar bem a temporada. Tentar a classificação para a Champions League do ano que vem. A equipe do Leverkusen, que nesse momento é a sexta na Bundesliga, 2 pontos atrás do Leipzig. O Leverkusen tem 45 pontos. Final de semana vai enfrentar o Heidenheim fora de casa. E precisa agora tentar essa reestruturação, porque começou a temporada muito mal, ainda mais com a demissão do Ten Hag. Aí passa por um momento de instabilidade, principalmente com o Hjulmand, indo muito bem nas competições de Copas, né, tanto na Pokal quanto na Champions. A Champions consegue alcançar as oitavas de final e na Pokal vai enfrentar o Bayern de Munique na semifinal. Tem condições de passar? Difícil, é improvável, mas pode acontecer. Porque no final de semana conseguiu fazer um bom jogo contra o Bayern. Tudo bem que eram duas equipes com uns times um pouco alternativos, principalmente a equipe do Leverkusen, mas é jogo de Copa, né? Então, jogo único, mata-mata, condiciona muito como é o momento da partida, mas até lá ainda tem chão. Tem que primeiro focar na Bundesliga para tentar essa classificação direta para a Champions pela competição nacional, pela Bundesliga. Porque o começo foi muito ruim, o Leverkusen aí tem uma reta ainda importante para cumprir na competição, dá para chegar, mas precisa ter uma sequência boa de resultados e apresentar um bom futebol. Que a equipe do Leverkusen consegue fazer isso em certos jogos, consegue ter a vantagem no placar, mas não consegue sustentar essa vantagem. Foi assim contra o Arsenal semana passada e foi assim contra o Bayern também no final de semana. Dessa vez no jogo da volta nem chegou perto de ter a vantagem, já que a equipe britânica jogou muito melhor. Falando rapidinho agora sobre os times britânicos, né? Dos 6 times, se não vai me falhar a memória, apenas 2 passam de fase, né? Então, o Arsenal classificado,
vai enfrentar a equipe do Sporting, que vem de uma virada histórica contra a equipe do Bodo Glimt, perde o primeiro jogo de 3-0 e ganha de 5 em Portugal, vai com muita moral para esse confronto, mas Arsenal é muito favorito, dificilmente a equipe do Sporting consiga surpreender a equipe do Arsenal, também porque você vai passando de fase, você vai ganhando moral. O Arsenal fez um jogo de ida muito ruim, mas o jogo da volta foi excelente, passa de fase. E quem passa de fase também é o Liverpool, mesmo caso do Arsenal. O primeiro jogo foi muito mal, mas o jogo da volta faz uma partida muito boa em Anfield, 4-0 no Galatasaray, passa de fase, agora vai ter um confronto dificílimo, reeditando a Champions do ano passado contra o PSG. Ano passado, se eu não estou enganado, foi nas oitavas de final o confronto, e esse ano nas quartas, PSG e Liverpool se enfrentando. E no outro lado da chave, no outro lado não, né? No mesmo lado ainda também do Liverpool, o Manchester City foi eliminado pelo Real Madrid, então mais um time da Inglaterra eliminado, Tottenham também eliminado, Chelsea também eliminado, e eu tenho certeza que estou falhando alguém na memória. Eu fiz isso no vídeo da semana passada, inclusive, quando eu fui falar dos times, eu acabei esquecendo do Liverpool. Mas Tottenham foi muito mal no jogo de ida, até vence o jogo da volta, mas a primeira partida condiciona muito esse resultado, né? Porque você perde de 5-2, mesmo vencendo por 3-2 o jogo da volta, acaba complicando muito a sua situação. Então, mesmo com esse 3-2, acaba sendo eliminado. O Chelsea também, o jogo de ida condiciona, e o jogo da volta também é catastrófico, toma uma goleada dentro do Stamford Bridge, também eliminado. E aí sobra só o Arsenal e o Liverpool classificados. City também fica pelo caminho. Então, os times da Premier League com muitas dificuldades. E claro, o Newcastle toma uma goleada no Camp Nou, foi o melhor time dos ingleses nos jogos de ida das oitavas, né? Conseguiu arrancar um empate contra o Barcelona, um gol no final, vencia a partida até os acréscimos, quando tem o pênalti, e aí o Yamal empata, e no Camp Nou começa um jogo muito acelerado, Barcelona faz gol, Newcastle empatava, Barcelona fazia gol, Newcastle empatava, mas aí isso foi só até o 2-2, depois o Barcelona consegue fazer o 3-2 e no segundo tempo vira uma máquina de fazer gols, consegue fazer 7 na equipe do Newcastle, eliminando, então agora sobra somente 2 times da Premier League. Depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado falando sobre as quartas de finais, mas fato é que o Bayern de Munique passa de fase com muita moral, chega muito bem para as quartas de final, não vai ter um jogo fácil contra o Real Madrid, agora vai ter um adversário bem mais difícil, mas ano passado o Real Madrid também teve dificuldade nas quartas de final contra o Arsenal. Então pode acontecer novamente, tem desfalques importantes, para mim o Courtois fora é um desfalque importantíssimo, o Lunin é um jogador importante, é um jogador muito bom, já fez boas Champions Leagues com o Real Madrid, mas esse ano o Courtois está num nível muito acima, ainda mais do que nas temporadas passadas, vem sendo sempre muito importante para a equipe do Real Madrid, então a ausência do goleiro pesa e pesa muito, e isso pode ser um item a favor da equipe do Bayern de Munique. E o Leverkusen fica no caminho, fez uma Champions até que ok, dadas as expectativas depois do péssimo início de temporada, com a demissão do Ten Hag, e agora se despede da competição e segue somente o Bayern de Munique de alemão na Champions League. Certo, pessoal? Isso por hoje era só isso. Falamos sobre Champions League, falar sobre os times alemães, que agora só resta um. Fim de semana tem Bundesliga. Talvez eu passe por aqui para falar sobre a rodada, senão no máximo eu venho na segunda-feira para falar como foi a rodada. Semana que vem tem data FIFA. Claro, a gente vai falar da seleção alemã aqui também e da seleção brasileira. Se você ficou até aqui, deixe seu like no vídeo, participe abaixo comentando, se inscreva no canal, agradecer todo mundo que vem chegando por aqui. Você que é novo por aqui, se inscreva, participe. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.